Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, a paz de Cristo no coração de todos vocês e dos seus familiares. Tenham um dia abençoado tremendamente hoje. Viva na vitória do Senhor e vivam, na vitória do Senhor e tenham um coração grato. Estejam sempre pensando: eu estou com o Senhor. Ele está trabalhando comigo, eu estou trabalhando com ele nesse dia. Siga sempre junto com o Senhor e haja em nome dele para a glória dele. No dia de ontem tive alguns empecilhos para gravar áudio, mas hoje estou aqui e quero compartilhar com vocês, já pedindo sua paciência, porque eu quero de novo ler Hebreus 7, 6 e 7. Vamos ler Hebreus 7, 6 e 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, no caso Melquisedeque, que não tem genealogia de Melquisedeque, é um mistério, não se sabe de onde ele vem, não se sabe quem ele é. É dito que ele era rei de Salém, lá em Gênesis 14. Mas não se tem uma descrição longa sobre Melquisedeque. Há especulações. Então vamos lá, verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Digamos que você estivesse diante de Abraão, quem é que ia abençoar quem? Abraão abençoaria você, porque o menor é abençoado pelo maior. Pelo maior. Aqui no capítulo 8, no verso 3, tem uma informação muito importante. Capítulo 8 de Hebreus, verso 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. É claro, eu sei que você pensou lá no sacrifício dos animais. Mas não fica só aí não. Nós não falamos que o louvor é um sacrifício? Sacrifícios de louvor, tem até música com isso. E eu falei para você há alguns dias que o ofertar é um sacrifício, cantar, o adorar, as atividades das nossas celebrações são sacrifícios. Hoje é assim, mas é chamado de sacrifício pelo Senhor. Então, todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Eu tenho dito para você, eu tenho lido lá em Deuteronômio, lá em Números, que os sacerdotes, eles foram constituídos e uma das funções deles era abençoar o povo, colocar o nome de Deus sobre o povo, para o povo ir agir em nome de Deus, em nome do Altíssimo. E é isso que está dizendo aqui. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, para que as pessoas possam avançar, crescer. É que existe sacerdote. Ou seja, é alguém constituído maior para dar ao menor aquilo que tem.
condição de chegar até onde o outro chegou. É muito importante isso, gente. Isso faz parte da nossa vida. Se a gente entender isso, a gente vai resolver uma porção de coisa e evitar uma porção de problema. Esse conhecimento ele é imprescindível. Então, o sacerdote ele é constituído para isso. O Senhor está pensando no bem do povo. Então, ele dá uma autoridade para alguém, para que alguém, uma autoridade, possa abençoar ou dar dom a quem não tem essa autoridade. Ou seja, é transferido. Abraão foi um homem que recebeu uma unção tal que diz a Bíblia que nele são abençoadas todas as famílias da terra. Gente, pensa bem, pensa nesse negócio. Olha a autoridade de Abraão. Todas as famílias da terra. Ou seja, é uma obra de missão mundial. E não só mundial, é histórica. Ela não só atinge a extensão da Terra, toda a extensão, mas ela atinge toda a extensão da história. Meu Pai do céu, é isso aí. Olha a autoridade de Abraão. Então, é o que Paulo falou. Não, Paulo não falou isso. Paulo falou o que eu vou dizer daqui a pouco. Olha a grandiosidade de Abraão, o pai biológico dos israelitas. Por isso eles o chamavam de pai. E chamam, né? E aí vem Paulo. Eu falei, Paulo, gente, o escritor de Hebreus, não sei quem é. Gente que fica dizendo que é Paulo, mas não sei quem foi. Você também não sabe. Então vem o pregador de Hebreus para dizer, olha como que era grande Melquisedeque, porque se Abraão desse tamanho aí, com essa função, sem dimensões aí, era menor que ele, olha só o tamanho de Melquisedeque. E quem é que também tinha essa unção de Melquisedeque? Quem é que recebeu? Yeshua. Está escrito no verso 21, capítulo 7, verso 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Falando para Yeshua, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é uma unção, um dom que ultrapassa os limites territoriais e históricos. Agora, o que eu quero que você preste atenção hoje é o que está no verso 6, que Melquisedeque, ele tomou os dízimos do Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ele não saiu abençoando gente segundo seu coração, ele não. Tá, quem se pensa. Não vou falar isso, não. Ele seguiu a ordem do Senhor. Ele foi orientado pelo Senhor. Ele foi enviado especificamente a Abraão, ao que tinha as promessas.
Quando eu penso nos falsos profetas, sei que a maioria deles, ou grande parte, ou todos, não sei, dos falsos profetas de que fala a Bíblia, eles são pessoas que foram abençoadas por homens que decidiram abençoar, chamaram esses, ungiram eles, deram autoridade a eles, mas eles nunca foram chamados pelo Senhor. Grande parte dos falsos profetas está nessa situação. Alguém que tinha autoridade do Senhor, que foi ungido, que recebeu a unção, que era sacerdote, chamou um outro porque lhe agradou, por algum favor, não sei, porque alguém se destacou, aí chamou e deu a unção, deu o dom. Só que o Senhor não chamaria aquela pessoa para aquela função. E aí isso vai dar dificuldade depois, tanto para a pessoa quanto para as ovelhas que serão pastoreadas por aquele que não foi chamado pelo Senhor, mas foi chamado pelos homens, recebeu a bênção, recebeu o dom, recebeu a unção, mas não foi por orientação do Senhor. É a unção para a pessoa errada. Talvez aquela pessoa tivesse que receber um outro tipo de unção, mas não esse. Então, isso acontece? Acontece sim. Isso traz muito problema. Muito problema. Mas aqui nós vemos que Melquisedeque, ele abençoou aquele que tinha as promessas. E quem fez as promessas? Foi o próprio Senhor. Ele falou diretamente com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nações. A sua descendência não pode ser contada. Não pode, não tem como contar. A gente sabia que é proibido contar o povo de Deus? A Bíblia não permite isso. Lá em Israel, em Números. Números por quê? Porque o povo foi enumerado. Mas quando o Senhor fez isso, não contou todo mundo, contou os homens que tinham idade para servir ao exército. Então, aquela faixa etária foi contada. Mas mesmo nesse caso, que era de 20 anos para cima. Então, mesmo nesse caso, tinha que se pagar um resgate dessas pessoas que foram contadas para que não viesse uma maldição sobre elas. O próprio Senhor ensinou isso. Então, o próprio Senhor que proibiu a contagem, depois mandou Moisés contar, e foi contado lá no deserto, só que antes foi pago um resgate, um valor do resgate pela alma deles, para que não acontecesse nenhum problema com eles pelo fato de serem contados. Mas ainda que se contou aquele público-alvo que poderia servir ao exército, que estaria no exército, os homens até 19 anos não foram contados, nem as mulheres, nem crianças, não foram contados. Então, ou seja, de qualquer forma, não se contou o povo. E a gente vive aí na igreja, né? Cada igreja sabe tanto de menos que tem. O Senhor não permite contar o povo dele. Por quê? Porque ele disse que seria um povo que não se poderia contar. Nós estamos aí contando pessoas, fazendo censo. Estou participando do censo. Só que nós não conseguimos contar. Passa-se de casa em casa, se sabe a quantidade de moradores.
Mas até que que esses resultados sejam apurados, ainda que com tecnologia, acontece muita coisa até a apuração, até sair os resultados. E tem outra coisa, tem pessoas que você não encontra. Gente, é impossível contar. A gente tem uma ideia aproximada. E o Senhor não, isso é problema. Contar, a igreja contar ao povo é problema. Não se deve contar. E aí a gente lembra de Davi quando contou, o povo mandou fazer o recenseamento. Joabe falou: Davi, não faça isso. A voz dele prevaleceu, diz a Bíblia, sobre a de Joabe, que era o capitão do exército. Aí Joabe teve que ir contar. Aí veio um problema terrível e 70.000 israelitas morreram. É uma coisa que a gente vai ter que ajustar. Eu já falei disso no outro momento. Mas fique com isso, aprenda esse versículo. Gente, vamos aprender, você e eu, a prestar atenção a tudo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é uma pessoa, gente. A Bíblia é o verbo do Eterno Pai. Nós temos que prestar atenção. E olha quão enriquecedor é isso aí, saber que Melquisedeque abençoou, não saiu abençoando-se, não. Ele abençoou para esse tipo de unção, para ser o dono da terra. Então, o Abraão recebeu a unção de sacerdote, de rei. Era o que Melquisedeque tinha para oferecer. E por isso a descendência de Abraão pôde habitar naquela terra, por causa da unção que ele tinha, que foi dada a ele. Então prestemos atenção nisso. Tem gente que tem promessas. Tem promessa de ter filho, tem promessa de cura, tem promessa de um ministério, tem promessa dada pelo Senhor. Se for coisa de homem, não dê atenção, não serve. Só serve a promessa do Senhor. Então, às vezes a pessoa tem a promessa, mas falta alguém para abençoar. O Abraão tinha as promessas feitas por quem? Foi o pai dele que antes de morrer fez promessas? Não, foi o próprio Eterno que veio a ele diretamente, falou com ele. Vê lá em Gênesis 15, o Senhor falando com ele, olha lá, para ver lá onde ele matou os animais, onde ele rodava lá fazendo 8 lá, junto com o Espírito Santo, veja lá as promessas do Senhor para Abraão. Ele tinha promessas grandes, promessas de dimensões extremas. Mas faltava a Abraão a bênção. Faltava alguém aqui com contato físico com ele e para ungí-lo. E veio Melquisedeque fazendo isso, trazendo pão e vinho. Era uma data muito especial, era uma atividade tremendamente sobrenatural. O que Melquisedeque veio fazer. E ele fez. E depois que fez, aí sim Abraão estava qualificado para alcançar as promessas. Às vezes está faltando isso a alguém. Procura ficar atento para orientar alguém. De repente, se você vai lá, abençoa a pessoa consegue ir naquela promessa que recebeu. Vamos prestar atenção, vamos ficar atentos a essas questões, porque de repente a gente pode dar uma orientação, sabe, de alguém que pode resolver, ou você mesmo sabe resolver, você mesmo.
Pergunte ao Senhor, o Senhor orienta em tudo, o Senhor tem prazer nisso, o Senhor faz isso com satisfação. Querido e amado Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos dá a tua palavra, que é maravilhosa, que é tão linda, que é poderosa, que é o próprio Filho. É o teu verbo. E nós queremos valorizar, entender este verbo. Nós queremos continuar aprendendo com o Senhor. Glória a ti, ó Pai. Glória a ti. Nos ajude a abençoar pessoas com as unções específicas que o Senhor dá para as pessoas. Não deixa a igreja errar nisso, Pai. Dá unção para um que não tinha que receber aquela unção. E que a igreja também não deixe de dar a unção para quem tem uma promessa de um determinado ministério, propósito. Meu Pai, toque em alguém para abençoar aquele que tem a promessa. E que a bênção seja exatamente adequada à promessa, coerente com a promessa. Guarde assim e continue a nos ensinar. E o Eterno abençoe e guarde você, o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, o Eterno sobre você levante o seu rosto, te iluminando e te dando a paz. Fica assim, então, desfrute dessa graça que o Pai derrama sobre nós. Amém.